E aí, gremistas, mais um vídeo do canal Sítio Gremista. Aqui quem fala é Mariano, brother. Projac aí, bombando, iluminado mais, né, que o Plique Plique Underground. Não pode fumar, eu sei. Hoje, o Sítio Gremista aqui é patrocinado, olha, onde é que tá? Concerto de óculos, clique. Pega os dados aí que eu não enxergo, cara. Eu não vou conseguir ler. É o concerto de óculos, aqui, lá e acolá, na cidade de Caxias do Sul. O pessoal que é de Caxias do Sul, eu tava andando por lá, o pessoal me reconheceu e aí me deu o cartãozinho. É o concerto de óculos. Aí quem tá em Caxias quer consertar os óculos, o cara é profissional. O número o código de área é 54999260095 ou o residencial 5437714816. Aí o pessoal aí, ó, Serra e região, concerto de óculos, tá aqui, ó. Quem quiser conseguir ler o endereço aí, ó. Eu acho até que por aqui eu leio, mas daí fica ao contrário, tá dando uma tremida. Então pega aí, ó, né? E também a imobiliária H. Romeu. Também tá na área. O rapaz aí, um abraço aí, não peguei teu nome, mas o dia que papo aí larga o verbo, nós dizemos a nomenclatura. Pode crer. Hoje o Grêmio não pode fumar, hein? O Grêmio, ele é bipolar, né? Sai do velho griteiro, pá! Não vou fazer isso aqui. Aí o Grêmio jogou com o Goiás. Hoje o Grêmio jogou com o Goiás. É isso aí. Tá, pessoal, vamos falar sério, tô viajando. O Grêmio hoje jogou com o Goiás, uma partida histórica, onde o Renato, agora eu não lembro se iguala ou passa, mas se não me engano passa o Foguinho, né, Oswaldo Rola, outra figura que eu acho, se não me engano, em vídeo, que eu já assemelhei, né, muito semelhante ao Renato, digamos que Eurico Lara, jogadores realmente históricos, né? Não só existem muitos, né, na história do tricolor, mas jogadores que realmente deveriam, cara, tá no uniforme, tá na bandeira, né? Assim como Everaldo, o tricampeão mundial aí pela seleção brasileira, né? Então o Oswaldo Rola foi um jogador que, como jogador, muito vitorioso, como treinador também, não lembro mais as épocas, mas era Oswaldo Rola. E o Renato, as mesmas características, né? Um homem da era contemporânea do Grêmio, campeão mundial como jogador, ídolo da torcida, né? Treinador do Grêmio agora, nesses últimos tempos aí, campeão da América, Copa do Brasil, Gauchão, Recopa. Então, duas figuras realmente muito importantes, e hoje ou ele passa ou se assemelha a isso aí, né? E é muito interessante. Inclusive, uma outra coincidência, todo mundo já sabe, tá todo mundo falando isso aí uma semana inteira, agora fica nessa papo aí, não fala do jogo. Que tudo começou com Goiás, ele jogou com Goiás a primeira vez e agora tá nessa ida de novo. E deu Goiás aí e saiu essa história. E já se vai 4 minutos de lenga-lenga. Então o Grêmio hoje joga com o Botafogo, eu já falei isso umas 10 vezes, e foi um bom primeiro tempo, onde o Grêmio, eu achei certos jogadores abaixo do que poderiam render, né? O Grêmio sempre teve melhor que o Goiás na partida, né? Foi realmente um jogo, dá para se dizer assim, além dos 3 pontos, certos vacilos que o Grêmio teve, foi realmente um jogo, sem querer ser até arrogante, mas um jogo onde o Grêmio pôde treinar e visualizar defeitos, acertos, jogadores reservas, jogadores que vão estar no banco, titulares que entram, que estavam, né? Assim, o que eu posso dizer é que no primeiro tempo o Grêmio jogou muito, mas muito mesmo, pelo lado onde estava Luiz Fernando, né? Diogo Barbosa, esperava mais do Ferreirinha, e
O Luiz Fernando mais uma vez mostra que existem jogadores que a gente sabe que não são titulares, que a gente não conhece direito, porque jogam poucas partidas, e um exemplo é Luiz Fernando e Everton. São jogadores para mim, porque o elenco é grande, acostumem, torcedor gremista, nós nunca tivemos elenco, né? Sempre tinha um time pronto ali, algum que outro reserva. A gente foi campeão da América com o Luciano de reserva na zaga, com o Zé Alcino e Afonso no ataque, né? Então o Zé Alcino já era errador de gol, então o Afonso de reserva, claro, Paulo Nunes, sou daquele time ali. Então acostumem e parem de criticar jogadores que a gente não conhece e que, se for analisar o histórico de carreira, tem muita chance. Então o Grêmio fez um bom primeiro tempo, abriu o placar logo numa falha do goleiro do Goiás, mas a eficiência do Jean-Pierre jogou um partidaço, né? Eu até acho que deveria testar até o Pinales nesse jogo, que hoje ficou claro uma Jean-Pierre independência caso esse rapaz se lesione. A gente não sabe o que o Pinales vai render, né? E aí vai começar invencionices. Então assim, ó, o medo do Jean-Pierre se lesionar long play, né? O Grêmio abre o placar, tem domínio da partida, o Goiás muito pouco fez. No segundo tempo, sim, um jogo aberto, o Grêmio faz um gol com o Michael, que jogou uma ótima partida, né, e mostra ser o capitão, e um jogador que realmente tem que entrar, cadenciar, não judiar dele, ainda orienta o time. Cara, um dia eu vou fazer um vídeo sobre o Michael, e eu já fiz uma vez. Então assim, foi um bom segundo tempo, onde sim, o Grêmio faz o gol, tem o VAR e o jogo fica aberto. O Goiás, por vários momentos, mostrou certos defeitos, o time do Grêmio. Fica claro que o Vitor Ferraz é o titular da lateral direita, um jogador, principalmente no segundo tempo, inteligentíssimo, marca, cruza, né? Diogo Barbosa, claro, como lateral esquerdo, né? Matheus Henrique ficou muito abaixo para mim, e eu não vejo porque uma sofrência ou algo que faça ele sofrer, o que eu quero dizer, e não consiga render. Abaixo, não mal, marca, sabe marcar, mas muito abaixo do que pode render. Muito claro que Thurin, a quantidade de gol que o Grêmio errou, e que Thurin errou os 3 que deveria o centroavante fazer, mostra claro que no momento Diego Souza, soberano na área, deve ser o titular. Então foi um ótimo jogo, um ótimo resultado do Grêmio, 3 pontos na conta. Observamos o time, temos elenco, né? Temos plantel, acordamos na hora certa, né? Então foi um bom jogo. Vanderlei mais uma vez importante, né? Só que o segundo tempo o Grêmio, apesar do amplo domínio, deixou o Goiás chegar, que meteu até a bola na trave, né? Marcou o seu gol, né? E o Grêmio realmente, após o segundo gol do Goiás, onde parecia, o primeiro gol do Goiás, onde parecia que ia esquentar o jogo, o Grêmio errou, mas uma caralhada de gol, né? E realmente o jogo virou um treino, mas não preocupa, é apenas olhar os defeitos, as qualidades que o time apresentou, e principal, o Grêmio tem elenco e acordou na hora certa. É isso aí, fecha a conta, não deu pro Goiás.